Olá pessoal, estamos aqui para mais um Box Talk, seu bate-papo semanal de negócios e tecnologia. Hoje nós vamos conversar aqui com meu amigo Leonardo. Ele vai falar um pouquinho para nós sobre a inteligência aplicada no MDM, no Master Data Management. Daqui a pouquinho a gente volta. Alô, estamos de volta aqui, como eu falei, para conversar com meu amigo Leonardo, que vai contar aqui para a gente sobre inteligência artificial aplicada no Master Data Management, no MDM. Léo, por favor, se apresenta aí. Bom, olá pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Leonardo Canedo, sou consultor de gestão de dados mestres aqui na Voxel e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre como funciona a aplicação da inteligência artificial no Master Data Management. Então espero que a gente esteja uma conversa muito boa e vamos lá. E eu vou falar, ele foi bem simples ali na introdução dele, viu? Ele já resolveu bastante rojão aqui dentro para nós, tá? Mas vamos lá, Léo, conta aqui um pouquinho. Primeiro, vamos posicionar o pessoal, né? Que a gente vai falar de inteligência artificial dentro do MDM. De forma rápida, a gente já teve alguns episódios sobre MDM, mas reposiciona. O que é o MDM? Para que serve isso? Eu gosto de descrever o MDM de uma forma bastante resumida como a disciplina de criar uma fonte única e verdadeira dos dados, né? Então, o MDM ele vai resolver uma série de problemas, como a fragmentação dos dados, a consolidação deles, a qualidade. E, para mim, o MDM é o alicerce para qualquer iniciativa quando se trata de dados, especialmente de inteligência artificial. Por quê? A inteligência artificial ela vai consumir os seus dados para gerar mais inteligência, certo? Então, se você não tem a qualidade dos seus dados, ou a fonte deles não é confiável, o resultado da sua inteligência artificial não vai ser confiável também. Ou seja, a inteligência artificial ela precisa de uma fonte de dados confiável para te trazer os resultados. Exatamente. E aí, vou falar, interessante, a gente já conversou várias vezes aqui sobre IA, e todo mundo fala muito sobre o resultado, sobre o que ela traz de novidade, de vantagem, de boas respostas, mas poucos se preocupam de fato com o dado, tá? Você tocou num ponto bem importante. E o que seria esse IA aplicado dentro do MDM? Então, todos os IAs usam o MDM? Todos os IAs deveriam usar o MDM, cara. Isso é muito interessante, né? O MDM ele tem diversos domínios, então a gente trata com dados de produtos, dados de fornecedores, clientes, imagens, e hoje em dia a IA trabalha exatamente com esses dados. Sim. Então, poucas pessoas percebem a importância de como é importante ter essa fundação bem solidificada. Mas deixa eu puxar aqui para um pouco para o mundo empresarial. Hoje todo mundo usa o IA baseado em dados que estão na nuvem. Na internet. Então, a empresa ela não tem consistência sobre esse dado. Ele pega a informação que tem na nuvem. Agora, imagina que eu tenho uma base, vou chutar aqui com os meus 50 milhões de clientes ou produtos, e eu tenho que trazer essa qualidade de dados para a minha base e aplicar IA na minha base. Assim eu consigo melhorar o resultado dela, é isso? Exatamente. Então você tem como se fosse duas formas de implementar uma inteligência artificial na sua empresa. A primeira forma seria justamente essa de você treina o modelo dentro dos seus dados em um ambiente controlado, ou você usa um desses modelos externos, como o Gemini do Google ou da OpenAI, que é o ChatGPT, e você tem que confiar na qualidade dos dados da internet toda. E é por isso que é tão comum que esses modelos têm o que eles chamam de alucinações, né? Então, eu até ia voltar um pouco, que eu estou preocupado aqui com o público. Geralmente eu vou falar, todo mundo já está usando IA para fazer uma série de perguntas. Aí de repente você me fala agora que você tem que treinar a IA. A IA não está treinada? Não é só entrar lá no chat GPT e perguntar o que eu tenho que treinar? Explica aí para o nosso pessoal. Exato. Quando você aplica a IA para o contexto interno da sua empresa, você realmente deveria treinar ela com os seus dados, né? Então você contextualiza a inteligência artificial para trabalhar com os dados que você providencia a ela. Certo. Porque ela tem toda uma janela de contexto, né? Porque, voltando, o que é a IA? A IA, ela é um gerador de texto glorificado.
Ela não Certo. tem raciocínio, ela não tem senso comum. O que ela faz é uma fórmula matemática para adivinhar qual que é a sua próxima palavra, né? Então, se eu não me engano, a fórmula ela é o parâmetro, que seria o que você deu para ela, o seu texto, Sim. multiplicado por um peso somado a um tal de viés, Ok. né? E é Isso é baseado... novidade para mim. É isso, não é verdade? Então, a gente tem toda uma rede neural, todo mundo já viu aquela foto com os neurôniozinhos, as Sim. linhas, né? E tem muitos, assim, trilhões de tokens que vão se multiplicando e calculando e fazendo essa análise estatística e probabilística para chegar em qual é a próxima palavra que faz mais sentido baseado em todas as outras que você tem no seu texto. Então é isso que o chat GPT está fazendo para você. É isso que o Gemini está fazendo para você. Então, ele já é treinado. Ele já E é aonde treinado. entra aí eu treinar, ou a empresa treinar o seu IA? Isso é quando você quer ter o seu próprio agente de inteligência artificial na sua empresa. Então, Por exemplo, num contexto de MDM, por exemplo, ou qualquer outro, por enquanto. bom, Fique à vontade. o MDM seria o mais interessante, né? Imagina você treinar a sua própria inteligência artificial para autoclassificar os seus produtos. Então, você é uma varejista com 200 mil produtos. Como funciona o processo de classificação? Você tem que olhar as características do seu produto, né? Então, TV, aí, eletrodomésticos, TVs e vídeos. TVs, estou inventando. Tá. 42 polegadas. LED, LED. 55 Tá. polegadas. Imagina que alguém, hoje em dia, tem que estar lá para garantir que as características do produto façam sentido com a categoria que ele está, né? Certo. Agora, você consegue automatizar esse processo treinando uma inteligência artificial para categorizar esse cara por você. Hoje, se eu perguntar numa IA genérica, ela não vai saber ou ela vai se basear no site de alguém. Ela vai dar uma sugestão educada. Exatamente. Ok. Ela vai olhar, por exemplo, não sei, a categoria mais famosa da internet, da Amazon, por exemplo, Ok. que está na internet, ela vai falar, olha, é essa categoria. Mas não necessariamente o Não que você tem necessariamente. dentro de E casa. ela fala com muita confiança. Entendi. Então, Entendi. você tem que ter a sua própria contextualização, sua própria hierarquia, nesse caso, para a IA ir lá e falar, ó, baseado nesses atributos, nessas características, é essa a categoria. Quando você fala treinar, eu treino ela falando assim, olha, a minha árvore de classificação é essa. Exatamente. E aí, não sei, você tem que dar algum exemplo, ou através de parâmetros ela consegue ir descendo de nível até chegar no item Através unitário. de parâmetros, né? Então, você vai passar toda a sua categoria, por exemplo, e cada categoria ela vai ter uma característica que define ela. Então, a categoria LED, ela tem a característica de ser LED. Então, quando você passa um produto para essa inteligência, ela vai falar, ó, esse cara é LED. Então, a LED é uma das categorias entre as milhares de categorias que você pode ter que faz sentido. Ela vai fazer um cálculo de probabilidade e vai falar, ó, LED é o cara. Então, provavelmente, estou imaginando aqui, alguém vai entrar com o quê? Com essa descrição longa, ele vai pegar essa descrição longa e jogar lá na sua classificação, ou ao contrário? Eu digo ao contrário, eu entro, sei lá, pode ser, eu entro com o código do produto, com o EAN, ela busca isso e através dessa busca aí também você precisa definir se é uma busca nos seus dados ou se é uma busca externa. Exatamente. Geralmente, quando se trata de EAN, você vai querer buscar num birô de dados externo para trazer os dados de uma maneira automatizada. Só que não traz classificado. Não traz classificado, ele traz as informações do produto. Ou você mesmo já passa informações do seu produto e ela só retorna a classificação. Esse seria o contexto do MDM. Interessante, né? Então, e aí o pessoal que trabalha em cadastro começa a ter muita facilidade, que a informação já vem mais preparada e já caindo, né, vamos falar assim, nos seus quadradinhos corretos. Isso é um grande problema hoje de um bom cadastro? Você ter essa classificação? Cara, é essencial. É o primeiro passo para o que a gente chama de time to market, né? Produto. Então, imagina que esse cadastro de classificação de produto, que tem que ter um analista para olhar as características, talvez alguém de marketing, ele tem que estar lá olhando as características, classificando o produto. Esse processo de classificação vai de, sei lá, talvez de semanas para dias. Se você tem esse recurso de marketing, ao invés de ficar focado em um trabalho repetitivo e manual, ele poderia estar focado numa atividade estratégica.
Sim, sim. Buscar informações mais importantes, trabalhos mais é, exponenciais, vamos falar assim, para a empresa. Exatamente, que geram mais valor. Tá. Esse você fala que é um grande núcleo, um grande kernel, um grande problema do MDM. Dá um outro exemplo aí de como usar um MDM, um IA dentro do MDM. Cara, um IA dentro do MDM você pode também fazer o enriquecimento de conteúdos de produtos. Por exemplo, Por exemplo, criar descrições personalizadas baseadas no, nas características do produto. Então você passa o nome do produto, se for uma TV ah, polegada, se é de LED ou não, você fala, ó, você passa um prompt pré-definido para IA com todas essas características, né? Tem que ter uma instrução muito clara. Você tem que fechar o cerco, senão... Então, mas você já está passando informação clara para ela, você não já tem informação? Então, você tem as informações, mas você tem que instruir a IA. Ok. Não basta ter as informações, você tem que fechar o cerquinho para falar, ó, eu quero uma descrição de no máximo 100 caracteres, muito breve e objetiva sobre o que é meu produto. Aí você passa. Qual a categoria do seu produto? TV. Aí você já está num passo depois, né? Ok. Você já classificou o produto. Aí TV, LED, 55 polegadas, Full HD 4K. Aí a IA vai, beleza, vai trazer uma descrição de 100 caracteres. TV LG 55 polegadas, LED, pronta para você e para sua família e tal, e tal, e tal. Beleza, então você já economizou tempo de novo de algum responsável que estaria fazendo essa descrição. Deixa eu te provocar aqui, Léo. Você como especialista nessa parte de gestão de dados MDM, isso já não deveria ser obrigação do produtor? Quando você recebe essa TV, alguém produz e vende essa TV para um varejista. Claro. Um ventilador, um aspirador. Ele já não tem essa descrição para você usar? Talvez pela questão de você estar limitando o seu sistema, ele tem limitações diferentes das que vieram do produtor? Eu acredito Da que indústria? possam ter diversas variáveis, né? O mundo industrial, o mercado é realmente muito diverso e cada cliente vai ter os seus problemas. Então, nós temos que estar preparados para tudo. Até fazendo uma comparação, aí eu estou vendo um complementando o outro. Uhum. No seu primeiro caso, você tinha uma descrição, mas você não sabia como colocar na árvore. Aí pega uma descrição e joga isso na árvore. Exatamente. O segundo caso é você tem uma descrição, que ela pode até vir da árvore, não sei. Uhum. E aí você pede para ela fazer uma nova descrição ou baseado na sua nova necessidade. Você tem uma descrição de 3 parágrafos, você precisa de algo para uma descrição curta, que vai num espaçozinho limitado. O importante é você ter os dados mais brutos, né? Então você não precisa ter a descrição do seu produto, você tem que ter os dados, a ficha técnica. Certo. E aí, isso sim, ficha técnica também. O fornecedor teria que ter, né? A indústria teria que ter a ficha técnica dos produtos, esses dados, você recebe eles, envia para a IA consegue classificar baseado nessa ficha técnica, e logo depois ela poderia gerar uma descrição. E aí fica bastante interessante porque você consegue, por exemplo, um caso que eu gosto bastante, é automatizar descrições sazonais. Explica isso daí. Então, imagina que você tem o seu produto agora, numa época normal, meio de ano, e já é Black Friday, já é Natal. Certo. Você pode pedir, por exemplo, para a IA fazer uma descrição natalina para o seu produto. Você passa aquele conteúdo para ela, vai você fala assim, ó, eu tenho essas informações, esse é meu produto, eu quero uma descrição de tantos caracteres, ou deixa ela ser livre, que seja relacionada à minha promoção de Natal. E aí ela vai automatizar essa geração de texto para vocês. Vamos falar assim, você traz algo mais, entre aspas, pessoal, porque não é pessoal, né? Mas para quem tá de fora, pô, os caras estão brincar pintando a TV de vermelho, colocando um bonezinho para ela ficar um pouquinho mais atrativa, né? É a descrição emocional. Exatamente. Bem interessante. E isso é muito interessante porque na instrução da inteligência artificial você consegue até pedir para ela colocar tons, né? Qual é o sentimento que você quer transmitir para o seu cliente? Você quer um tom mais calmo? Você quer um tom premium? Você quer um tom de super promoção? Alguma coisa mais agressiva? Então tudo isso você passa instruções e ela gera para você. E aí vem a pergunta
Interessante. Essa questão de ser calmo, ser premium, ser agressiva, sei lá, Uhum. você tem que ensinar o que é ser agressivo, o que é ser premium, o que é ser calmo, ou isso elas já sabem? Ela consegue Então, interpretar automaticamente. então Isso tem que é muito legal. determinados itens ou comportamentos, não sei como é que se falaria aí, Uhum. que a IA ela já sabe, só que você tem que pegar isso e trazer para o seu mundo, colocar os guarda-reios lá para ela Exatamente. te responder melhor o que você precisa. Pensa que ela tem aqueles trilhões de tokens para decidir. E quando você é, faz o fecho do cerco, ela coloca pesos nesses Sim, tokens para te guiar. Assim, o token, a sua parametrização começa aqui e ela tem que seguir todo um caminho com trilhões de cálculos até chegar no resultado. certo. Então, quando você fala, olha, eu quero uma descrição do produto, ela vai por esse caminho, por esse caminho, por esse caminho. Aí quando você fala, eu quero uma descrição do produto com um tom mais calmo, aí ela não vai pelo de baixo. Ela já Talvez. sabe Ela que já ali o sabe que ela peso é tem que ir para diferente, ela cá, vai entendeu? subir. Então aqui tem as palavras mais calmas, aqui tem as palavras mais agressivas. Isso é bem alto nível, né, essa Certo. explicação, mas na prática seria mais ou menos assim. Tá, e você diria que esses são os dois pontos principais onde é utilizado IA para em MDM? Eu acredito que tenha mais um e seria a geração de imagens, que hoje em dia está muito em alta. Nossa, eu já vi imagem de tudo quanto é Exatamente. pessoa, de tudo quanto é jeito, pequenininho, E tá grande, ficando muito velho, bom. novo, em animal. Só que eu já ouvi falar que isso é um problema também, que as máquinas não estão aguentando, né? Os grandes Exatamente. Então, servidores. então o que acontece? Hoje em dia nós temos um certo, eu considero um problema Hum, de propaganda com a inteligência artificial, né? Então, o que acontece? Hoje elas captam muito dinheiro. Se eu não me sim, engano, a OpenAI já tá valendo quase US$ 1 trilhão, né? Tudo de captação de investimentos, e isso gera muita euforia no mercado. sim. E é interessante porque essa história meio que já aconteceu antes, né? Então a IA ela começou mais ou menos em 1940, Guerra Mundial, final da Guerra Mundial. Opa, pera aí, momento histórico, hein? Vamos lá, continua. Exatamente. 1940, IA, vamos lá. E teve dois pesquisadores. A IA não é nova, né? Todo mundo agora começou a conhecer a IA agora, mas a IA não é algo É, novo, ela já virou, existiu hoje. isso virou um termo extremamente difundido, Exatamente. né? E aí o que acontece? Todo mundo acredita que a IA é algo que cresce exponencialmente, que vai sair, vai virar uma super inteligência que se comporta sozinha e É, o calma, Skynet, calma, né? calma. Vamos lá. A IA começou mais ou menos em 1940 e ela se desenvolveu até 1970. Dois pesquisadores, eu não vou lembrar o nome deles agora, mas na época que nem tinha computadores, cara. Eles tinham uma máquina de calcular sofisticada. Isso não é um computador. Para ser um computador, você precisa de outros requisitos, né? Tipo processamento paralelo e tudo mais. Então, eles tinham uma calculadora sofisticada e eles falaram, cara, será que eu consigo representar um neurônio biológico aqui? E assim, os nossos neurônios, eles são todo um sistema. Eles não fazem só uma decisão de 0 ou 1, né? Sim. Mas eles quiseram representar esses neurônios fazendo decisões de 0 ou 1. Bom, E aí, isso deu meio que a vida o primeiro à rede insight aí, neural, começou toda a questão de inteligência artificial. Então, foi de 1940, fez assim, fez assim, fez assim, em 1970. A gente não tinha tantos recursos computacionais, chegou num platô. certo? E aí eles chamam, isso gerou um evento que acontece. Quando você tem muita expectativa em algo e você não atende, você tem uma queda. Sim. E essa queda, ela faz você perder o interesse, assim, de uma maneira incrível. Você esquece que aquilo existiu, Então, eles chamam esse platô aqui de inverno de IAs, onde ninguém mais falava de IA. Ok. Todo mundo esqueceu que IA existia. Aí, hoje em dia, 2020, que começou a sair os modelos de IA generativa, ChatGPT e tudo mais, o hype da IA voltou. Então, agora tem bilhões de dólares sendo injetados nessa indústria, o que assim é muito bom para o desenvolvimento, Sim. mas quando começou o ChatGPT e eles começaram a dar mais computadores para o ChatGPT, melhora os tokens, deixa mais otimizado, ele fez assim, a curva exponencial, né? Sim. Porém, uma hora acaba. Então, agora a Será que gente tem um outro platô tá aí pra muito frente? caro, tá muito caro. Os modelos assim, eles são nossa, é um absurdo de caro e as empresas estão começando a
elas colocam mais papéis de, olha, eu melhorei meu modelo, melhorei aquilo, meu modelo é o melhor, o Google, OpenAI, o Cloud. Porém, a gente vê que os benchmarks não tem mais aquela... Já estão estão meio que no de platô. novo. Então, a curva da IA, que todo mundo pensa que é exponencial, ela não é exponencial, ela é uma curva em S, né? Ela faz assim. Certo. E talvez, mais para frente, quando haja alguma descoberta, e não são os computadores quânticos, talvez a Que gente... dizem que seja grande não, virada calma IA com os também, computadores calma quânticos. também. O computador quântico ele não foi feito para isso. O computador quântico ele não vai substituir os computadores atuais. Certo. O propósito dele é algo para outra Mais coisa, científico ou mesmo. mais científico, e é para outro podcast também. Também é outra história. Já viu ali, mas é bem interessante isso daí. Exatamente. Então, aí ela precisa de uma nova descoberta para uma revolução tecnológica para conseguir fazer essa curva exponencial de novo. Tá. Então, Mas quando você fala em o inverno de IA, que nós passamos em 70, e agora ele está subindo e provavelmente chega num platô, mas é um platô de desenvolvimento, de crescimento, novos lançamentos. Mas eu acho que nós não chegamos ainda num platô de utilização. Acho que está muito no início. Um monte de ideias, todo mundo quer, é uma febre, mas eu acho que as pessoas que tem muito a se crescer nessa utilização. Que inclusive você ia falar, poxa, que a imagem estava gastando muito token, né? Mas como é que as empresas estão usando esse IA no MDM para gerar imagens? A verdade é que a IA, apesar de todas as críticas, de eu chamar ela de gerador de texto glorificado, ela é extremamente boa e é uma ferramenta, assim, muito competitiva. Sim. A única coisa que a gente tem que entender é que ela não é mágica, mas ela é, assim, o valor que ela gera, assim, o que ela gerou já é muito significativo e quem não está utilizando a IA ao seu favor hoje em dia está ficando para trás. Certo. Isso com certeza. Então, a gente já passou por, acho que, 2 cases aqui de uso de inteligência artificial no MDM que, assim, pro cara que tem um negócio, ele assiste isso e ele fala, nossa, eu preciso disso. Eu preciso automatizar a minha autoclassificação, eu preciso automatizar as descrições do meu produto. E agora, imagina, você tem um sofá branco. Você tem uma foto desse sofá num fundo branco. Aí, sei lá. Um sofá branco no fundo branco. Vamos lá, um sofá marrom no fundo branco. O exemplo não foi muito bom, mas imagina que você tem esse produto num fundo branco. Você tem uma foto dele. Tá. E aí algumas empresas fazem essas propagandas de lifestyle, onde elas têm que providenciar imagens desse produto em situações diversas. Então, sei lá, você tem o sofá numa parte de fora da casa, numa parte de dentro da casa, numa casa com piso de madeira, numa casa que é de quartzo, Sim. Não sei. Imagina o custo para tudo isso. Você tem que montar o cenário, você tem que talvez mover o seu produto, você tem que ter uma equipe para tirar as fotos. Certo. Tudo isso tem custo, e deve ter ainda mais, eu realmente não conheço esse processo, mas com a IA, especialmente essas de geração de imagem, você consegue falar, ó, eu tenho essa imagem desse cara, desse sofá. Coloca esse sofá no topo do Monte Everest. Ela vai gerar uma imagem para você de um sofá no topo do Monte Everest. Vamos imaginar assim, ele está substituindo também o trabalho daqueles editores. A pessoa mesmo, né? O editor de imagem que faz. Imagina que você pega o sofá com uma foto com a tela verde, que eles geralmente usam verde, e aí atrás daquele sofá eles aplicam uma enorme coisa. Mas é um trabalho muito manual e demorado. Hoje você faz um prompt, é isso? Um prompt, você tem uma imagem. Pega o arquivo tal, tem o sofá, coloca no topo do Monte Everest, Shazam, e funciona. Exatamente. Então, seguindo o nosso processo do produto, imagina, você cria o produto, você coloca os dados dele. Aí já se autoclassifica sozinho. Aí ele preenche as descrições sozinho e agora ele gera a própria imagem. Você me remeteu um exemplo que eu tive, não sei nem se eu posso falar, mas uma empresa de óculos que eles lançaram um óculos e eles queriam, não lembro direito a história, mas eles queriam uma foto de uma índia no rio Amazonas, lá na floresta, usando o óculos deles. E até então, eles, de fato, contratavam uma modelo, contratavam o barco, contratava o pessoal, ia lá, montava o cenário,
cenário, não é cenário, né? Mas tem que montar aquelas placas de reflexão, refração de luz e não sei o que lá para tirar foto. Uhum. E ele conseguiu fazer toda uma campanha em IA, gerando as imagens pelo IA, ficou Uhum. sensacional, mas a consequência é que ele estava tomando um processo do sindicato, das modelos ou do não É, sei o quê, porque ele sempre contratava e ia parar de contratar por causa da IA. Olha que que doideira, onde loucura, nós né? estamos chegando. Existe um super debate, chega até a ser ético, né? Sobre o quão até onde você pode utilizar a inteligência artificial, né? Então, isso é muito debatido na indústria artística, né? Então, as Uhum. pessoas Criando que fazem conteúdo, foto, né? que criam, que desenham e tudo mais, que recebem Estão ficando comissões para por trás. isso, elas veem uma foto, uma imagem gerada por inteligência artificial tão boa quanto, e é claro que isso afeta elas. Mas não só essa questão de elas têm uma competição a mais, elas sabem que para gerar essa imagem nova, a IA levou em consideração, para não falar que usou a imagem, ela levou em consideração as imagens dessas pessoas. Tem alguns padrões, né? Ah, exato. Outro exemplo que eu vi, tinha um texto, também não vou lembrar de quem que era o autor, que alguém gerou um texto baseado em um autor. E o autor é vivo. Ele falou assim, nossa, ficou muito legal esse texto, só que isso é plágio. É, Ele não pode me copiar. claro. Se pode, cadê a autorização? Então, Ou como a você falou, citação, né? tem um limite aí É, muito tempo. E você está falando em geração de imagem, mas também já gera vídeos, né? gera vídeos, gera imagens, gera texto. Tem que Coitado. tomar cuidado com tudo isso, cara. E é muito interessante porque a gente chega em um outro caso bacana, que é como as IAs, elas não são independentes, elas não são perfeitas, ainda mais se você usa esses modelos que são treinados com toda a internet. Modelos abertos. Modelos abertos, elas têm essa tendência a fazer essas alucinações, né? Então, no caso de descrição do produto, tem que ter alguém para validar, Certo. né? É meio que você corre um risco muito grande e o grande problema, por exemplo, está na geração de imagens. Você gera uma imagem de uma indiana segurando sei lá, o produto, uma Pringles aqui. Sim. E aí, não sei, a IA gera uma imagem que a Pringles tem algo a mais. E, sei lá, aqui em vez de estar escrito 50 gramas, está escrito 100 gramas e a Pringles tem 50 gramas. Certo. E aí, Olha a confusão. publicação enganosa? E, de novo, onde está a autorização de usar aquela imagem? Exato. Então, quando você gera as próprias imagens é um pouco melhor, é o seu próprio produto, falando no contexto de uma empresa, mas ainda assim você tem que ter alguém para validar o que a IA fez. Não pode deixar. Não dá o que vocês chamam lá de alucinação. Alucinação ou esses muito erros que interessante. são muito sutis, mas que podem gerar um problemão assim no futuro. Você falou dessa questão da IA no MDM ajudando a classificar, ajudando a criar descrições, ajudando a trazer imagens, mas e no dado propriamente dito? A IA consegue ajudar ali no dado, na validação de um dado? Ela ajuda muito o Porque exemplo. ela trouxe o dado, mas eu tenho um monte de dado dentro de casa. Ela consegue validar alguma coisa? Ela Como que é isso? consegue. No MDM, naturalmente, nós já fazemos validações de dados. Então, por exemplo, um exemplo assim bem esdrúxulo é, se o preço é menor que zero, ele não pode ir para o marketplace. Ok. Então, essas validações de 0 ou 1, o MDM já faz, isso tranquilo. Agora, imagine uma validação um pouco mais fluida, por assim dizer. Por exemplo, imagina que você está cadastrando uma TV. Uma pessoa, um humano foi lá e cadastrou a TV. Certo. E aí o peso da TV é 20 quilos, mas ele escreveu 200 quilos. Ok. E aí, para uma regra de 0 a 1 validar isso, é complicado. Mas uma IA, ela consegue detectar anomalias. Então, o que acontece muito hoje em dia nesses marketplaces é você tem um produto que você vende ele a R$1.000 e alguém cadastra ele a R$100. E aí a empresa... Então, algo totalmente fora. E aí, dependendo... E acontece muito, Acontece muito. Eu já vi várias promoções assim. E aí o que acontece? A empresa ou perde dinheiro,
né? Por conta de, às vezes ela tem que entregar, ela toma processo, porque a pessoa compra na má intenção e Sim, quer já brigar, faz isso né? mesmo, já compra de monte. Exato. Então a empresa arruma uma dor de cabeça imensa que poderia ser validada, né? Então, você Agora, até provocando, isso é uma validação que você pode ter dentro do MDM, pode, mas ela não é cara, tão sofisticada, é isso? exato, você pode, mas a IA, ela faz isso com uma fluidez melhor, por assim dizer. Então, as validações do MDM são bastante 0 ou 1. Ok. O dado é isso ou é aquilo, tem que ser isso ou tem que ser aquilo. Mas essas validações, assim, procura uma anomalia no meu produto, verifica essa imagem, vê se ela tem a marca d'água que eu preciso que ela tenha ou não. Entendi. Entendeu? Você passa o seu cadastro e pede para ela dar uma analisada. Exatamente. Algo mais ou menos assim. E aí ela pode falar, ó, isso aqui tá meio estranho. E é claro que você foi ensinando ela a fazer essas revisões. Sim. Treinar a sua IA. Exatamente. Essas, por exemplo, de validações de detecção de anomalia, você pode fazer com um modelo aberto que tá tudo bem. Você passa uma descrição, ó, eu tô te enviando a minha caneca do Voxtalk. Aí você manda a descrição para ela, aí a descrição tá escrito TV 55 polegadas. Aí ela vai falar, ó, como que você valida isso no 01? Não tem muito como, né? Então a IA vai olhar aquela descrição e vai falar, olha, se você tá vendendo uma caneca, a descrição não tá muito legal. Ou então, num caso até bem legal para o MDM, é o que a gente chama de clerical review, né? Então, explica aí. Quando nós temos, exato. Quando nós temos algoritmos de deduplicação, nós temos intervalos onde a gente tem certeza que aquele produto é duplicado, ou que a gente tem certeza que ele é um produto único. E entre esses intervalos, a gente tem essa zona cinza, onde a gente não conhece muito bem se é duplicado ou se é único. Okay. A gente chama essa zona de clerical review. Hoje em dia, ou pelo menos antigamente, nós precisávamos de uma pessoa para olhar aqueles dois dados e avaliar de uma maneira humana, falando, olha, esse cara aqui de fato ele é um duplicado, por conta desse detalhe aqui. Ou ele não é um duplicado, mas só é parecido, sei lá, é o José com acento e o José sem acento. Certo. Hoje em dia o MDM já faz validações assim, né? Mas essas validações que são humanas, que precisa de alguma pessoa para realmente olhar, a IA hoje em dia consegue fazer. Você ensina a IA e ela vai lá Exatamente. E pega essa base onde estão os registros cinzas, né? Exato. E transforma, se é duplicado ou não. Exato. Então, de novo, você automatiza um processo. Muito legal, Léo. Muito legal. Olha, é um assunto que, como diria minha mãe, dá pano para manga. Né? Então, acho que dá para a gente depois marcar mais um bate-papo sobre isso aí, Léo. Vai trazendo os exemplos aí que o nosso público aqui adora. Nosso tempo chegou ao fim. Léo, por favor, suas considerações finais. O que você acha do MDM, do IA? Fica à vontade, o microfone é seu. Beleza. Como eu disse, pessoal, o MDM é o alicerce para qualquer iniciativa com dados. Cuide dos seus dados. Nós estamos em um mundo que, hoje em dia, dados é o que decide se você vai ter sucesso ou não como empresa. Ele te dá muito poder, por assim dizer. E sim, utilize IAs. Inteligência artificial é uma ferramenta muito boa, mas ela não é mágica. Então, utilize, procure saber para utilizar da maneira correta e transformar o seu negócio. Obrigado. E falou quem conhece, né? Já participou aí de diversos projetos de implantação de MDM, de enriquecimento, de integrações e tudo mais, né, Léo? É isso aí. Obrigado mesmo aqui pela sua participação. Se você me permitir, nós vamos deixar todos os contatos aqui embaixo para vocês poderem acompanhar melhor. Claro. Por favor, dê um like, ative o sininho, se inscrevam no canal e até o próximo Voxtalk.